Olá a todos, muito bem-vindos, tá? Nós estamos aqui em reunião de estudo espiritualista, através dos livros de André Luiz e os livros pertinentes ali ao estudo, tanto evangélico quanto o estudo da mediunidade. Então, nosso intuito aqui é tentar entender um pouco mais sobre o mundo espiritual, tentar entender um pouco mais sobre a mediunidade. A maioria de nós aqui, eu não sei todos, né? Trabalhamos ou fazemos parte de alguma casa espírita, ou somos afins e estamos tentando conhecer um pouco mais sobre, né? Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo. Os nossos estudos funcionam semanalmente, às sextas-feiras, às 8 da noite, ao vivo através do Google Meetings. E quem deseja participar, vou deixar o link aqui na descrição, o link do nosso WhatsApp, nosso grupo, para que as pessoas possam participar. Ele é aberto, nós não temos fins lucrativos em nada, é totalmente gratuito. O nosso querer é apenas que as pessoas se instruam, que as pessoas disseminem esses conhecimentos para levar uma paz, uma calma a quem precisa, né? Então, boa noite a todos aqui. Nós estamos, então, no capítulo 7 do livro Ação e Reação, de André Luiz. Lismari chegou agora. Boa noite, Lismari. Então, só para a gente retomar o capítulo 7, né, ele traz as instruções do mentor Sanzio, né? Quer dizer, ele é um ministro Sanzio, né? Uma entidade de alta elevação moral, alta elevação espiritual, que veio conversar com André Luiz, com Hilário, né? Para poder tirar algumas dúvidas dele. E até a reunião passada, que a gente chegou pelo mais ou menos um terço aí desse capítulo apenas, né? Nós já recebemos uma chuva de ensinamentos, uma chuva de reflexão. Então, se você está vendo o vídeo hoje, pega os capítulos anteriores da nossa reunião passada, está lá no canal Espírita Flaubert Menezes. Lembrando que só leva este nome porque a gente está acomodando lá essas reuniões dos estudos. Não tem nenhuma motivação de engrandecer a ninguém, apenas os estudos. Tá bom? Então vamos começar. Detalhe que nós estamos lendo o capítulo para não perder nenhum detalhe sequer dos ensinamentos de Sanzio, né? Então eu vou voltar a compartilhar com todos aqui o nosso PDF do livro. Está aqui. Pronto. Então, nós terminamos na reunião passada todos chocados, né? Com uma situação bem assim de reflexão interior, né? Então a gente vai continuar do ponto onde a gente parou, né? Então nesse ponto do valioso esclarecimento, Hilário inquiriu com humildade. Então a gente dá continuidade ali com Hilário perguntando, né? Amado instrutor, a face da gravidade de que a lição se veste para nós, que devemos entender como sendo bem e mal. Olha que pergunta muito pertinente, porque assim, desde quando o mundo é mundo, vamos colocar assim, o entendimento, a gente sempre tem o bem e o mal. A gente sempre tem assim, os bonzinhos sempre em disputa com os maus. A todo momento. Até então, os desenhos já trazem isso. Os desenhos infantis já trazem isso, o bem e o mal. O malfeitor, o inimigo do bem, toda nessa questão. Mas, e o que seria realmente fazer o bem ou fazer o mal? Então, o Hilário aqui foi muito pertinente essa questão. Então, a gente continua assim, Sanzio fez um gesto de tolerância bondosa e replicou: evitemos o mergulho. Deixa eu só aumentar aqui o nosso PDF aqui. O pessoal de casa também viu, a pessoa da gravação consegue enxergar, tá? Evitemos o mergulho nos labirintos da filosofia. Não obstante o respeito que a filosofia nos merece,
porquanto não nos achamos num cenáculo simplesmente destinado à esgrima da palavra. Olha só, a luta de palavras, né? Busquemos, antes de tudo, simplificar. É fácil conhecer o bem quando nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei. O bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada, os quais devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas, que nos colocariam em falsa posição no serviço, por atuarem de fora para dentro, gerando muitas vezes em nosso cosmo interior, para o nosso prejuízo, a indisciplina e a revolta. Então o que ele quis dizer aqui é que quanto mais a gente está imantado nas leis do amor, nas leis da fraternidade, da caridade, mais a gente consegue enxergar o bem. Vamos pensar em Jesus, na questão do seu evangelho. Quando ele coloca alguma pessoa sendo que não tem um bom comportamento, ele não vai falar o inimigo, ele não vai dizer o malfeitor, ele vai dizer o iludido, o equivocado, o pequenino no conhecimento, o ignorante. Por quê? Quanto maior são as instruções, maior a luz do nosso conhecimento, maior é o bem que a gente pode praticar e enxergar. Quando a gente é criança, eu costumo dar esses exemplos, né? A gente é criança, a gente está correndo, aí tropeça num tijolo, e a gente cai, rala o dedão, né? Porque bateu o dedão no tijolo, aí a culpa é do tijolo. Bendito tijolo que estava lá e que me fez cair. A gente é criança. Agora, quando é mais adulto, a gente corre e tropeça no tijolo, o nosso pensamento já é diferente. Poxa vida, eu não vi o tijolo. Né? Aí o nosso pensamento muda. Quem colocou o tijolo ali? Para alguns é dessa forma. Quem colocou o tijolo ali para eu cair, né? Então assim, aí tem um pouco mais esclarecido. Poxa, eu poderia ter visto e pulado o tijolo. Então, olha como vai mudando a luz do conhecimento, que é isso que ele quer dizer. Quanto mais a gente está imantado na lei do progresso, do amor, menos mal a gente consegue enxergar. Tá? Então, o bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa, visto não ignoramos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos, por ela, ajudados e sustentados no campo dos valores imprescindíveis. Então, olha só. A nossa renúncia completa, muitas vezes, em favor do próximo, é nos anular, em alguns casos. Por quê? Quando a gente pega as vidas anteriores, as ações prejudiciais que fizemos a alguém, em alguns casos muito extremos, nós vamos voltar para cuidar 100% da pessoa que a gente prejudicou. E essa pessoa pode vir com N problemas mentais, físicos, emocionais, ou falar assim, através de vícios.
E a gente se anula por ela. E a gente não consegue entender de onde vem essa ligação tão forte que a gente não quer deixar a pessoa sozinha. Seja em quaisquer situações, se a gente é da família, se a gente está sendo um companheiro com um matrimônio, ou seja, um companheiro amigo, ou um conhecido, a gente não entende essas ligações. Emmanuel, no livro Renúncia, né, ele se anulou também, teve toda uma história, né, que houve uma renúncia, tanto é da moça que ele era apaixonado, né, que não deu certo na juventude, aí ele entra num mosteiro ali, né, e aí se torna um padre, e aí acaba ela sendo capturada por algumas... Faz muito tempo que eu li esse livro. Por algumas questões ali, e ele vai julgar ela na cela, e ele não reconhece ela. Ele maltrata tudo mais ali, quando ele percebe que é ela, ele acaba ficando desesperado, tá? Um livro muito bonito mesmo. Acho que é o terceiro na tríade, né, que é Há 2000 anos, 50 anos depois, e depois Renúncia, que conta as passagens, né, de Emmanuel na vida material, tá? Então, essa renúncia, por vez, então, a gente pode muitas vezes estar, como a gente comentou há 2 reuniões para trás, né? Nós podemos estar com a nossa moral espiritual mais evoluída e vir a necessidade daqueles que a gente mais ama não conseguirem a evolução e nós pedirmos para ir para um planeta de prova e expiação junto com eles. Como a gente fez essa pergunta um tempo atrás, né? Será que a gente vai deixar aquele que a gente ama ir para um planeta de prova e expiação sem que a gente esteja próximo, presente com eles? E a gente vai por livre-arbítrio? Olha lá, ó, a Giane mostrou ali, ó, Renúncia, olha lá, um livro muito bonito, né? Giane, quer comentar alguma coisa dele? Deixa eu desligar os microfones aqui, ó. Fica à vontade. Nessa, porque quem nunca leu, eu recomendo. É um livro lindíssimo, lindíssimo. Assim. Eu já li 2 vezes e ele é de um ensinamento muito bom, porque a renúncia por amor, né? É uma coisa muito difícil você ter essa renúncia, e ela teve essa renúncia por amor. E como você disse, quando ele reconhece ela no final, que ele reconhece exatamente na hora que ela está desencarnando, ela desencarna nos braços dele, e ele vê ali que perdeu, né, que podia ter salvo ela, que podia ter feito um reencontro com ela, e ele perdeu toda uma encarnação, que ele não tem nem noção disso, né? Ele não vai ter depois, que ele perdeu toda uma encarnação de reajuste, de ter o amor da sua vida, da sua, né? Então é lindíssimo, lindíssimo mesmo. Eu amo. Muito. Oi, pode falar, Beto. Não, é só para fazer um comentário sobre isso que você está falando, né? Nesse livro, a Alcione, né, que é a principal, ela já vive numa esfera evoluída, né, no planeta da constelação de Sirius, e o Pollux, né, que é o Carlos, que depois veio do Padre Carlos, né, na verdade que é a contraparte dela, o cônjuge dela que acompanha ela na vida, ele estava no umbral, né? E aí ele vem para reencarnar, ela sai de lá, ela não precisava mais reencarnar no plano físico, mas mesmo assim ela vem para... Já, Beto, desculpa. Não, pode falar, ela vem para Não, porque avisá-lo, né? o Espírito, eu não tô lembrada dela, ele chega e pergunta se ela quer realmente vir, porque ela não necessitava mais, né? E Ela ela, já pela estava lá, renúncia do amor, já, né? e ela se quer para ajudar. E ela Mesmo vem, assim, né? ele não consegue. Olha só, aí cai nessa parte que a gente tá comentando, né? Você vê, ela sai de Sirius e vem para cá, né? Ou seja, Emmanuel veio de Sirius também, que também é o grande amor da vida dele, né? Então Não, imagina que... na verdade, acho que o Emmanuel é o padre, né? Nesse livro, o Emmanuel é o padre, tem o nome dele, esqueci
em Stalin, não foi? Como que é o nome? Eu não vou lembrar, faz muito tempo que eu vi o livro, que eu li. Na verdade foi uma radionovela, né? Depois eu coloco no grupo pessoal ver quem tiver curiosidade para É o ouvir. Padre Nestório. Ele é um padre, o Emmanuel, na verdade, né? E o Carlos, na verdade, o marido dela é o Carlos, né? É outro padre, né? Entendi, tá vendo? Faz tanto tempo que eu li que eu até confundi a história. Obrigado por vocês terem lembrados aí e colocado a participação aí. Muito bom, muito bom. Ó, então a gente continua assim, ó. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem, unicamente para nós mesmos. Então, olha só o que ele está colocando. Que o mal é uma vocação do bem, unicamente para nós mesmos. Ou seja, o orgulho, né? O egoísmo, a gente coloca. Então, a gente coloca sempre nós à frente dos outros. Então, quando ocorre essa questão egoística, nós estamos saindo do bem maior. Olha que interessante, né? E aí ele continua a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Olha só. Fim da breve pausa, o ministro ajuntou: possuímos em nosso Senhor Jesus Cristo o paradigma do eterno bem sobre a terra. Tendo dado tudo de si em benefício dos outros, não hesitou em aceitar o supremo sacrifício no auxílio a todos, para que o bem de todos prevalecesse, ainda mesmo que ele, em particular, se reservassem a incompreensão e o sofrimento, a flagelação e a morte. Ele sabia que tudo ia acontecer. Mas a calma e a paz foi conduzindo ele, porque ele sabia como nós, muito pequeninos, ainda mais há 2000 anos atrás, a nossa mentalidade, a nossa moral muito baixíssima ainda, sabia de tudo o que ia acontecer. E mesmo assim, ele fez um exemplo e se doou, e não mudou o curso das coisas. Porque por ele, para mudar, se ele tivesse que mudar realmente o curso das coisas, era numa simples ordenação. Todos os querubins e os seus auxiliares, imagine a falange que acompanha Jesus. Eu fico imaginando assim. A falange que acompanha Jesus, a autoridade moral e espiritual dentro do nosso sistema solar, como deve ser. Então assim, deixou com que o curso seguisse, mesmo ignorantes como nós éramos, ele fez aquilo que Deus nos permitiu ter. Ou seja, o livre-arbítrio, a escolha do que fazer. E foi feito aquilo que cada um quis naquela época, né? Ou deixou acontecer. Tá? Ele continua, ó. Em vista da pausa que se fizer espontânea, ousei ainda interrogar, faminto de luz. Generoso amigo, André Luiz fala, né? Poderíamos ouvi-lo de alguma sorte quanto aos sinais kármicos que trazemos em nós mesmos? Opa! O karma. Olha só. Sinais kármicos. Sanzio refletiu alguns momentos e ponderou. É muito difícil penetrar o sentido das leis divinas com os recursos limitados da palavra humana. Olha só, recursos limitados da palavra humana. Ele tem tamanha explicação e complexidade
que nós não temos a gramática, inclusive a palavra, para poder explicar toda a sistemática do karma, da expiação, vamos colocar assim. Então, ainda assim, iniciemos um tentame recorrendo à imagem tão simples quanto seja possível, apesar da impropriedade. Comparemos a esfera humana ao reino vegetal. Olha só. Comparamos a esfera humana ao reino vegetal. Vamos lá, eu como biólogo vou esclarecer. O vegetal tem circulação, o vegetal faz respiração, o vegetal ele produz o seu alimento na fotossíntese e ele faz a digestão no interior das células. O vegetal não tem locomoção a não ser que ele desenvolva um prolongamento corpóreo até uma sustentação, que é o caso das trepadeiras, né? E ele necessita dos organismos para poder levar, dispersar suas sementes, no caso de alguns dos vegetais superiores, né, que são as angiospermas, que vão levar os seus frutos. Uma breve explicação sobre os vegetais. Ele está comparando a gente com os vegetais. Olha só. E a gente ainda se acha superior, né? Exatamente. Exatamente. Boa, bem lembrado, Giane. Então, olha só. Cada planta produz na sua época própria, segundo a espécie que a se ajusta. A cada alma estabelece para si mesma as circunstâncias felizes ou infelizes em que se encontra, conforme as ações que pratica, através de seus sentimentos, ideias e decisões na peregrinação evolutiva. A planta, de começo, jaz encerrada no embrião e o destino ao princípio de cada nova existência está guardada na mente. Com o tempo, a planta germina, desenvolve-se, floresce e frutifica. E também com o tempo, a alma desabrocha ao sol da eternidade. Cresce em conhecimento e virtude, floresce em beleza e entendimento, frutifica em amor e sabedoria. A planta, porém, é uma crisálida de consciência que dorme largos milênios, rigidamente presa aos princípios da genética vulgar, genética mais simples, que lhe impõe os caracteres dos antepassados. E a alma humana é uma consciência formada, retratando em si as leis que governam a vida, e por isso já dispõe até certo ponto de faculdades com que influir na genética, modificando-lhe a estrutura, porque a consciência responsável herda sempre de si mesma, ajustada às consciências que lhes são afins. Nossa mente guarda consigo o germe aos acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, que a surpreenderão amanhã. Assim, com uma pévide minúscula encerra potencialmente a planta produtiva em que se transformará no fruto. Então veja bem, o que ele está querendo dizer aqui, que dentro de nós guardamos todas as experiências, agradáveis e desagradáveis, para o nosso bem. E que elas voltarão amanhã, através dos aprendizados sobre essas experiências. Se são benéficas, nos trarão o benefício da afinidade com pessoas que trarão para a gente não um benefício, mas um auxílio no futuro, numa próxima reencarnação. É o que me veio à mente. Agora, as situações desagradáveis que a gente possa cometer, ou foi acometido, elas ficarão registradas.
tanto para a nossa proteção, para aprendizado de proteção, quanto para expiação no futuro próximo. Então nós estamos vivendo o tempo todo situações agradáveis e desagradáveis, fruto de nós mesmos do passado. Então hoje, como a planta gerou seus frutos para o próximo germen fluir e aquela vida latente continuar sua evolução, nós, ao desencarnar, carregamos conosco o germe desta reencarnação para a próxima, para que nós possamos florir de alguma forma. E se florimos de uma forma benéfica, através dos, vamos falar assim, dos aprendizados na luz do Evangelho, na luz da moral, da evolução espiritual, nós geraremos frutos no amanhã para tantas pessoas que necessitem de uma palavra. Porque hoje, a caridade pura e simples, como Jesus ensinou para a gente, é muito difícil para nós. A gente faz a caridade no centro, doa energia, faz as doações, tudo mais. Mas quem de nós vai carregar para dentro de casa um morador de rua? Uma pessoa que está drogada no chão, se acabando em drogas, quem vai trazer um desconhecido para dentro de casa e acolher? Como se realmente fosse um irmão da família de sangue. São situações pesadíssimas que nós, na nossa pequenez, aí, a gente não consegue discernir um pensamento moral como Jesus. E Jesus fazia isso o tempo todo. Oi, Beto, pode falar. Alô? Oi, Beto, pode falar. Estou ouvindo. Ô Flaubert, queria fazer uma consideração, né, sobre isso que você falou, a questão de Jesus estar ali com todo esse amparo espiritual, né? A gente, é claro que nas devidas proporções, nós também temos esse amparo espiritual, né? Mas eu estava refletindo esses dias, né? Por que que a espiritualidade não intervém o tempo todo na nossa vida? Por exemplo, quando a gente vai num centro espírita procurar um tratamento, no limite, quando você vai lá com os tratamentos mais avançados, na marra ali, você melhora, né? Você pode piorar depois, né? Mas você tem que buscar, né? Porque se a espiritualidade intervisse todo o tempo protegendo-nos como se nós fôssemos crianças, né? Como se fosse aquele pai protetor, a gente não passaria pelas provas que nós temos que fazer, né? A gente ficaria o tempo todo tentando fazer coisa errada e eles tendo o trabalho de nos proteger. Então, por isso que às vezes eles deixam a gente ir para que a gente cumpra nosso papel reencarnatório, né? Para a gente enfrente nossos problemas, expie, né? Então, nem sempre eles vão ir. Mas é claro que quando a gente cria méritos, né? Quando a gente avança, aí eles olham e falam, agora sim, né? Então, você já passou por essa fase, aí eles intervêm, a gente dá um salto na melhora, né? Depois que a gente cumpriu o que a gente tinha que cumprir, né? Sim, com certeza, Beto, bem lembrado, porque assim, ele deixa o livre-arbítrio ocorrer, porque ele sabe os nossos estudos, nossas necessidades, e também sabe que né, como você disse, né, se a gente não se esforçar para que haja melhora, a melhora não vai acontecer nunca. A gente, eu sempre enfatizo isso nas palestras públicas, né, que assim, o homem, ele só aprende quando ele é aferido na moral mesmo. Então imagine os mentores sabendo que algo vai acontecer se a gente não mudar o comportamento, e quando acontece, imagine o estado que eles ficam, né? Que eles ficam assim, com um sentimento, que eu acredito, um sentimento de fracasso. Eu tentei até aqui, mas ele não está me ouvindo. É isso mesmo. Né? Bem por aí mesmo. Bom, vamos continuar aqui. Nessa altura, Hilário perguntou inquieto: não teremos nesse postulado a consagração do determinismo de ordem absoluta? Se trazemos hoje no campo mental tudo aquilo que nos sucederá amanhã, olha que interessante, ou seja,
esse determinismo absoluto é o que tudo vai acontecer e tem que acontecer. Mas será que é assim mesmo? Aí é que tá. Aí o nosso ministro Sanzio, né? Ele tem uma explicação assim que, olha, que eu vou te falar, viu? Então vamos prestar bastante atenção, que olha só. Sim, nas esferas primárias da evolução, o determinismo pode ser considerado irresistível. Irresistível. E o mineral, obedecendo às leis invariáveis de coesão, e o vegetal, respondendo, fiel aos princípios organogênicos, ou seja, de organismo que está presente na genética, né? Mas na consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo. Por isso, embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações, não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós, dentro desse determinismo relativo, decorrente de nossa própria conduta, pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria em nossa condição de almas endividadas perante a lei. Isso traz um alívio, mas também traz um medo. Giane, pode falar. O amor, ele cobre a multidão de pecado. Não é isso? Tá vendo? É isso, tão é simples, isso mesmo. só isso aí, né? É isso mesmo. Quer dizer, O amor cobre a multidão de pecados. Um pronto. gesto de amor, né? Cobre a multidão de pecados. Então, tá aí, é simples. Isso é muito simples. O que é complicado é a gente assimilar isso, né? E executar. Isso é que torna a coisa difícil, que na verdade não é. É bem simples. Olha que eu vou contar um caso sobre mim, meu pensamento, e até acho que a Clara participou disso, né? Quando a gente trabalhava junto na casa, eu iniciei o matrimônio, a gente casou, tudo mais ali, né? E aí o pessoal perguntava às vezes, né? Não na casa, só na casa, como outros ambientes, né? E aí, vai ter filhos, né? E eu tinha certeza absoluta que eu não ia ser pai. E que se eu fosse pai um dia, eu ia ser pai de uma menina. Mas eu ia ter a certeza que eu não teria. E aí a certeza ela só se confirmou, já estudando um pouquinho do espiritismo, né? Quando meus dois irmãos, tanto mais velho quanto mais novo, engravidaram suas ex-esposas e perderam os bebês. E eu, naquele estudo muito simples, na época, né? De alguns livros apenas, principalmente os romances, né? Bom, se as afinidades existem através das famílias, pela necessidade, então imagino eu então que esse fim de não ter filhos traz assim para mim também uma responsabilidade com eles num passado de ter feito algo às crianças. Então eu meio que perdi as esperanças, sabe assim? Eu juro, perdi as esperanças. Até que a dirigente da casa, né, numa sessão mediúnica, que eu já comentei no grupo, né, incorporou uma criança. E olha que eu estava passando, que eu era o mediador, né, fui mediador, o esclarecedor, ou algumas casas chamam de doutrinador também. Eu passei, a entidade me puxou, falou, papai, você é meu papai. Oi? Eu olhei para mim, não sou seu papai. É sim. E do jeitinho da Eva hoje. Desse mesmo jeito.
E aí eu fiquei em choque, falei, não, vai ali com os tios ali que estão de branco, né, pra você seguir o caminho. Ela falou, não, eu vou vir. E eu, em choque. Aí ela acabou, né, a conversa acabou. Ela desacoplou da média, da dirigente. Passou mais algum tempo, eu com aquilo na cabeça, mas não acreditava. Falei, caramba, mas não deve ser, a entidade se enganou e tudo mais. Passou um tempo, ela voltou. Voltou cantando. E agarrou meu braço, papai, você é o meu papai. Eu já sei cantar. Eu vou vir daqui 18 meses. Ela falou assim, 18 meses. E na época, a minha esposa tinha endometriose e a gente estava tratando a endometriose dela, fazendo a cirurgia e tudo mais ali, né? E passou. Passou, acabei, bom, acho que foi um equívoco, não sei, né? Guardei essa data. E fui vivendo. 18 meses, a Dani, minha esposa, engravidou. Uma menina. E que aí, depois de um tempo, agora sabendo falar, ela canta o dia inteiro. Ela canta o dia inteiro. Então, assim, isso mostrou pra mim que todo esse percurso que eu observei para com os meus irmãos, hoje, na família, quem me vê, uma pessoa totalmente diferente do que eu fui, prepotente, arrogante na adolescência, aprontava, sabe assim? Acho que ela é, viu, Beto? Uma criança cristal. E aí que assim, e essa mudança aconteceu graças aos estudos espíritas dessa mudança. E que eu senti a necessidade de mudar. Peraí, se eu continuar nesse caminho, vai acontecer coisas horríveis. Comigo vão continuar coisas horríveis. Então eu acredito que na minha vida eu recebi uma graça de ter a minha filha por essa mudança espiritual. Acredito eu. Sabe? Então pra mim isso é muito forte. E por isso que assim, eu venero ela de todas as formas possíveis, né? Quem é minha aluna aí, né? As Anas, as irmãs que estão aí no grupo, elas sabem, eu falo dela o tempo todo, né? O tempo todo. Então assim, é emocionante. Eu me arrepio até hoje quando eu lembro da sensação dela ter pego na minha mão e falado papai. Eu fiquei branco, fiquei em choque, tá? Mas assim, muito interessante mesmo, tá? Bom, Ô, Flávio, pode falar. só fazer um comentário aí, porque essa história foi emocionante, ela merece. Tem um livro, aquele livro do Divaldo, né? Transição Planetária, né? Então conta a história, né? Exatamente dos casais que tinham algum problema para ter o bebê, então aqui na Terra já achavam que não ia ter, né? E lá no plano espiritual, a espiritualidade está preparando 10.000 encarnações, a princípio 250, né? Para essas famílias que achavam que não ia ter. Aí eles chamaram esse pessoal do plano espiritual e falou, não, vocês vão ter. E a espiritualidade vai escolher até o espermatozoide certo, vai escolher o óvulo certo, no momento certo, e no dia, no momento certo, vai acontecer. Eu não sei não, você passou por uma reunião dessa lá em cima, hein? Olha, Beto, muita gente que lembra de sonho, do desprendimento do corpo, fala da minha presença que eu nunca lembrei. Mas, assim, mas uma coisa é certa. No dia da fecundação, até comentei no grupo também já, no momento de ir dormir, não foi no momento do acontecido, né? Do ato em si. No momento de ir dormir, eu sentia a equipe reencarnatória no ambiente da casa e do quarto. Eu lembro nitidamente que eu estava nesse ambiente aqui, que hoje é o nosso escritório, nosso local de estudo, né? E quando a gente foi deitar para dormir, eu olhei assim em volta, eu falei, que estranho, parece que o quarto está cheio. Aí eu tomei até um puxão de orelha, eu ouvi assim nitidamente, foi uma das únicas vezes que eu acabei ouvindo antes dos momentos de hoje em dia, né? Eu ouvi assim, ó, fica quieto. Não precisa ficar comentando, não. E eu
frequente, muito, pelas reuniões mediúnicas, as entidades comentarem para mim, você, né, assassino de crianças, você, tal, assim, Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a Ana Luísa, ó, ela tem coisa para falar que ela já contou para mim, deixa ela falar, fala, Ana. Já aconteceu a mesma coisa comigo, só que eu senti em volta da minha cama e no meu quarto. Olha só. E a Ana tem 12, né? 12 anos, né, Ana? Vou fazer 12. Vai fazer 12. Vai fazer 12. E ela tá aqui nessa reunião. Olha só. Também é uma criança cristal. Também é uma criança cristal também. Já veio. Já veio. Menina, essa menina já veio tudo planejado, não é à toa. Ela não é de ouro, ela é cristal. Olha Pois só. é, fantástico. Fantástico, né? Você vê, fantástico. Graças a Deus, né? Pessoal, nós estamos aqui, deixa eu ver onde nós paramos. Deixa eu ver aqui. Vamos só terminar esse parágrafo e a gente termina aqui, porque tem mais um pouquinho ainda até chegarmos ao final deste capítulo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. A gente consegue chegar no final? Não consegue. A gente tem um grande caminho ainda pela frente ainda. É como eu tinha falado antes, né? Nós, nesse capítulo gigantesco de aprendizado de Sanzio, né? De ensinamento de Sanzio, a gente vai ter pelo menos 3 capítulos. 3 partes desse capítulo, desculpa, 3 partes desse capítulo. Bom, vamos aqui continuando, ó. E aí, eu acho que eu terminei, né, o parágrafo, né? Não, acho que não terminei ainda não. Por isso, embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações, não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós dentro desse determinismo relativo, decorrente de nossa própria conduta, pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria de nossa condição de almas endividadas perante a lei. Eu tinha terminado mesmo, então a gente vai parar neste momento aqui. Nós temos o nosso tempo estourando, mas assim, pessoal, é um capítulo assim, ó, recheadíssimo de surpresas, de entendimentos, com uma profundidade absurda, né? Em todos os sentidos ali. E as perguntas que lá e o André Luiz estão fazendo para Sanzio, né? E a gente chega para nós aqui como um estudo de uma enciclopédia toda. A gente ficar comentando algo que, dessa simples conversa que eles estão tendo nesse capítulo 7 aqui, a gente vai 6, 7, 8, 9 estudos, a gente não vai terminar. Tamanho ensinamento que eles estão trazendo, proporcionando para nós, né? Alguém tem a comentar mais alguma coisa para a gente poder finalizar? Fica à vontade, Luciano. O que me vem à mente, discutindo tudo isso, é a nossa parte mais animalesca foi treinada no condicionamento. Então nós somos condicionados, nós fazemos que nem um ratinho da gaiola, né? A gente bate, pega o alimento, vai para lá, brinca um pouco, bate. E cortar esse condicionamento é muito difícil. Eu me pego, muitas vezes, assim, querendo melhor, eu me pego nos condicionamentos do dia a dia, dando aquelas respostas que você sempre deu, perguntando aquelas coisas que você sempre perguntou. Então, eu acho que a luta para quebrar o condicionamento que nós temos. Nós não somos condicionados, nós somos ratos, né? E para mim é um grande desafio na vida isso, cortar isso, sabe? Parar. Você vai falar alguma coisa que é aquilo que você propõe falar, parar, pensar. Como diz o Augusto Cury, a grande parte dos crimes acontece nos primeiros segundos, que até Jesus, no dia de Madalena, parou, pensou para agir. Então, quem dera a gente. Com razão. Muito bem lembrado. Depois eu vou fazer uma colocação depois da Giane sobre os condicionamentos, né? Beto, fica à vontade.
eu só vou acompanhar aí a fala da Luciane, né, Cláudia? Que eu acho que esses dias eu estava refletindo na origem do bem e do mal. Mas isso seria assunto para a gente discutir. Mas hoje esse texto, ele traz essa questão do determinismo. E aí eu fico pensando, né? Quando a gente saiu entrou no mundo nominal, né? Que a gente era lá um ser primitivo, então a gente traz conosco esse determinismo que nós tínhamos no nosso desenvolvimento anterior, antes de assumir o nosso livre-arbítrio, né? Então, e aí, a gente entra nesse mundo nominal, no mundo primitivo, onde a gente vai adquirindo um monte de coisa, né? A gente vai adquirindo, de certa forma, essa maldade, porque tem que lutar pelo alimento, tem que reproduzir, né? Então, isso tudo, eu fico pensando, né? Onde foi? Será que é aí que é a origem do mal, quando a gente luta pela vida no mundo primitivo, que a gente adquire essas imperfeições, né? E aí a gente tem que, como a Luciane colocou, chega um momento que a gente ganha consciência, passa a viver em sociedade, e aí a gente tá com essas coisas com nós ainda, até hoje, né? Como que a gente se livra disso, né? Se livra desse orgulho, como a gente entende que hoje a gente não precisa mais lutar pelos bens, que o que tem dá para todo mundo, né? Não é mais quando a gente era um ser primitivo, um homem das cavernas lá, que eu tinha que pegar comida, roubar do outro, sair correndo, porque se eu não sobreviver, essa espécie também não sobreviveria. Né? Hoje não precisa mais disso, mas aí é o caminho, né? De se libertar desse homem primitivo, desse ser primitivo que existe dentro de nós, para a gente caminhar para o ser espiritual, né? Que é o ser que compreende ao máximo que nós não precisamos mais desse primitivismo dentro de nós, né? Muito bom, muito bem colocado também pelo Beto, né? É isso que vai passar os comentários que eu vou fazer já, mas assim, bem por aí mesmo, muito. Oi, Giane, pode falar, fica à vontade. Puxando essa fala de Luciane, assim, desse condicionamento que a gente tem, o que eu acho pior disso, assim, é porque a gente tem o conhecimento, a gente sabe que tem que mudar, a gente sabe que está dentro desse condicionamento, que a gente está nesse vício, sendo condicionado. A gente conhece isso tudo, a gente sabe disso tudo, e mesmo assim a gente não consegue quebrar isso. Sabe, eu me reflito muito sobre isso, porque, poxa vida, eu sei que eu não tenho que responder, mas eu respondo. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu vou lá e faço. Né? Isso é o que martela muito minha cabeça, assim, que me faz refletir muito. Poxa vida, eu não sei que eu não posso fazer isso, eu não sei que eu não posso fazer essa resposta, eu não sei que eu não tenho que agir dessa forma. Eu sou condicionada a isso, eu não sei que eu estou sendo condicionada. Então, eu tenho que quebrar isso. E se eu tenho essa plena consciência, por que eu não insisto em ficar? Isso é o que, assim, me mata. Não, mas essa, Giane, é a luz da inteligência. Luz da inteligência. Mas eu acho que, assim, em mim, não estou falando de mim, tá, gente? É a cobrança, sabe? Fica aqui cobrando. Exatamente. E quanto mais você tem mais conhecimento, você sabe, mais será cobrado, a gente sabe disso. Isso. E as atitudes já não condizem mais com aquilo que você já foi um dia, porque você não tinha conhecimento. Sim, né? há muito será cobrado, aqui muito foi dado. Então, isso aí é... Deixa eu só fazer uma colocação, porque eu acho assim, tem algumas coisas que a gente não pode confundir com mudança de personalidade, né? Eu tive um tempo que eu passei por um perrengue comigo mesmo e com a minha evolução, achando que eu jamais seria aquele ser que nem o ministro. Eu até cheguei na casa que eu trabalhava e falava, eu estou desistindo de evoluir. Por quê? Porque eu vejo esses espíritos evoluídos com aquela docilidade e eu acho que nunca vou ter essa docilidade, por mais que eu reencarne. E eu vou desistir desse trem de evolução porque eu acho que eu não consigo. E aí, foram conversando muito comigo que não, que tem espíritos extremamente elevados e sérios, duros, né? Então às vezes a gente quer mudar a personalidade também. Isso eu já passei por isso. Pensar que eu não devo agir dessa forma, não devo responder de um certo modo, que eu teria que ser mais doce, mais terna, mas isso não sou eu. Agora, eu posso ser dura, eu posso ser sincera, eu posso ser incisiva, sem ser má. Então, é muito complicado achar a veia da coisa.
onde sou eu, a minha personalidade do meu espírito, que sempre foi assim, mas no lado do bem, no lado do... Eu acho isso dificílimo, você achar essa veia para você entrar. Mas, Luciane, quando a gente conversa com algumas entidades superiores, né, que estão ajudando no trabalho espiritual e tudo mais ali, algumas delas, principalmente as que vieram assim na forma médicas, né, tudo mais ali, são retas, diretas, duras, mas não são ofensivas. Exatamente. Foi isso que foi apresentado para mim, aí eu voltei a querer evoluir, entendeu? Eu achei que eu estava contra. Eu não quero estar tocando arpinha, sabe? Não vou dar conta. Uma entidade médica encarnada, né? E quer não ser direta. Então, aí eu pensava assim, meu Deus do céu, olha o arcanjo, né? Miguel, né? Dos arcanjos. Aí eu lembrava, veio muito a figura do arcanjo Miguel para mim, né? Então, mas foi muito complicado. Eu passei por um perrengue com essa situação, achando que eu tinha que mudar minha personalidade, e eu não conseguia. Não. Então é se aceitar também nas nossas pequenez, né? A Clarinha levantou a mão, vou deixar a Clarinha falar, que Clarinha tem, vamos falar assim, algumas colocações bem pertinentes aí. Pode falar, Clarinha. Olha, veja o que o Espírito da Verdade dá de resposta a algumas colocações que são feitas por Kardec. O Espírito Verdade nunca é doce, ele vai direto ao ponto. Às vezes ele fala assim, mas você já me fez essa pergunta e eu já te respondi. Então, assim, não é a docilidade, mas sim a verdade que nós passamos com as nossas palavras, com os nossos atos. Um espírito elevado, ele não precisa ser doce, ele já está fazendo o bem, né? Assim, penso dessa forma, porque é aquilo que você disse, Luciano. Alguns de nós somos mais sérios, outros mais brincalhões. E o Fall lembrou bem, as entidades médicas, algumas são mais sérias e rápidas e querem que você preste atenção. Outras já vêm conversando, perguntando e vão ao ponto e fazem até brincadeira. Então, assim, cada espírito é um espírito, é uma criação divina. Então, sejamos criações divinas. Exatamente. Eu acho que assim, nós que nos ofendemos. E eles não ofendem, somos nós que nos ofendemos. Entendeu? Mas a gente evolui e entende que a ofensa, que a gente entende o lado da pessoa e responder daquela forma que a própria personalidade dela deixa de ser ofensa. O ofendido somos nós, que somos ainda pequenos para poder entender o outro. E só para a gente fechar a nossa reunião, que está chegando já em quase 60 minutos, o que a Luciane falou do Beto, né, a Giane também comentou, né, sobre a evolução. Porque como o Beto bem colocou, nós precisamos ter um instinto, o reflexo da proteção, do orgulho, do sexo, que é a reprodução, do cuidado, do egoísmo para poder sobreviver. Tudo isso fez do homem primitivo um sobrevivente. E como Charles Darwin, o pai da evolução, dizia, né, não é a lei do mais forte, é a lei do mais bem adaptado. Porque se ele pega do outro e corre, ele é o adaptado. E se o outro não pegar ele, para poder acabar com a vida encarnada dele, né, no âmbito primitivo, porque era assim, não gostou, ia lá e acabava com a vida, era bem simples assim. Então isso fazia a necessidade de fazer direito e se proteger e fazer como tinha que fazer. Então assim, nós carregamos esses reflexos, são reflexos. Os reflexos se tornaram em nós comportamentos de vidas após vidas e foram incorporados em nós. Porém, hoje, nós temos a luz da inteligência,
Que nem o Pedro falou, será necessário mesmo que a gente olhe com orgulho, com egoísmo para nós? Será necessário que a gente não veja o outro com tantos recursos que a gente consegue extrair da natureza? No âmbito tecnológico, a má distribuição de renda, pessoas acumulando riquezas, até mesmo nós, levando vantagens em alguma coisa. Por exemplo, a gente chega no pronto-socorro doente, a gente pega aquela fila imensa e a gente se irrita, que a gente quer ser atendido logo. Mas peraí, qual é o tamanho da minha dor em relação ao segundo que vai ser atendido, ao terceiro, ao anterior a mim? Não é maior ou menor. Então é isso que nos faz raciocinar agora. Nós temos a luz da inteligência, vamos pensando e vamos nos constrangendo, principalmente através dos nossos atos. Emmanuel, em Carta aos Médios, diz o seguinte: o homem fala o ser humano, que se vence no mundo material, que se vence, ele é maior dos generais, exímio na estratégia etino-militar. Maior generais, ele bola estratégias para não cair no erro, né? A Tati, alguns vão sair, né? A gente vai estar fechando. Tati, obrigado, viu? Vai com Deus, vão ficar à vontade, nós estamos já fechando para a gente poder finalizar, tá bom? Beijo para você, boa semana, viu? Então, assim, para a gente fechar de vez a nossa reunião aqui, né? Então, que nós possamos bolar estratégias para que nós possamos nos enxergar aprendizes do Evangelho, mesmo nós que estamos estudando na luz do Evangelho que eles trazem para a gente, mas ainda somos tão pequeninos ainda, temos muito a melhorar. Mas pelo menos nós estamos engatinhando, caindo, sim, mas engatinhando, né, para frente. Como diz o Chico, sou um verme, mas o verme que se arrasta para frente, que rasteja para frente, né? Então vamos fechar a reunião aqui, pessoal. As pessoas de casa que acompanham a gente depois do ao vivo, tá? Muito obrigado pela companhia. Vamos esperar a próxima parte, que é a terceira parte desse capítulo 7, que está assim, ó, perdido, tá maravilhoso, de tanta luz que a gente está recebendo, de aprendizado espiritual, tá? Muito obrigado a todos, a gente se vê na nossa próxima reunião. Um abraço a todos, até mais.